Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes. Previsão agora para o Cariocão, tá? Campeonato Carioca 2026. Jogo entre o Vasco e Maricá. Eu acho que é assim que se fala, tá? Bom, pessoal, já tem previsão anual do Vasco, tá? Vocês podem visualizar aí. Eu vou dar prioridade ao Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense, que são os quatro grandes aí do estado do Rio de Janeiro. Então, provavelmente eu vou fazer mais as previsões dos jogos deles, tá? Não garanto que eu vou fazer aí previsão para o jogo do Maricá, a não ser que ele enfrente algum dos outros três depois, ok? Dito isso, o jogo deve acontecer no dia 15 de janeiro, já na metade do mês, né? Um dia depois do início do Campeonato Carioca. Então eu vou focar aqui agora e também vou avisar aí aos vascaínos, que já foi um aviso que eu dei para os outros clubes, que eu tenho que falar o que cai nas cartas, tá? E que eu tô vendo que tá tendo, assim, algumas surpresas, até mesmo para mim, porque o Vasco, obviamente, é um time maior que o Maricá. Só que se as cartas do Maricá tiverem melhores, eu tenho que falar, né? Então, tem alguns jogos que estão muito disputados, estão cheirando muito empate, o time pequeno está surpreendendo o time grande, tá? Pelo menos foi assim em uma boa parte das minhas previsões, sabe? Talvez não na maioria, mas assim, quase metade, sabe? Ou ali metade dos jogos que eu já fiz. Vamos lá então, focar aqui a energia. Vasco da Gama versus Maricá, jogo que acontece no próximo dia 15 de janeiro. Jogo no dia 15 de janeiro aí pelo Campeonato Carioca. Por favor, Tarô, como é que vai ser o jogo entre Vasco da Gama versus Maricá, dia 15 de janeiro? Vasco. Eu já tô sentindo pegada aqui, ó. Vasco. Maricá. Maricá. Ok. Vamos lá. Pro Vasco veio página de copas, Imperador, excelente. Maricá veio 5 de copas e 10 de paus. Gente, o Vasco está melhor, tá? Torcida vascaína aí. Vocês podem comemorar. Eu acredito que vai ter tanto jogador jovem quanto jogador mais velho se destacando para o time do Vasco, tá? Primeiro tempo, eu diria que vai ser esse jogador mais jovem. Pode ser o Ryan? Pode, mas vão para além dele, tá, gente? Porque página de Copas tem mais a ver com defesa, tá? E o Ryan, se não me engano, é meio campo atacante. Então, assim, a gente vai ver um jogador que tem muito. A torcida vascaína gosta dele, né? E vai fazer um bom desempenho. Carta aqui de tristes notícias para Maricá. Então, Maricá já pode levar gol no primeiro tempo e até mais de um, tá? Então, é importante ressaltar isso. O Maricá, não, ele vai estar, assim, desestimulado emocionalmente. Justamente, o Vasco, ele vai conseguir, vou usar esse termo, sugar a energia do Maricá. Então, levou o primeiro gol, o Maricá já fica desorientado. Aí o Vasco aproveita disso e, dependendo, já pode marcar dois gols no primeiro tempo, tá? Devido a essa combinação aqui bem interessante. Vejo sim a evolução pro Maricá no segundo tempo, só que o Vasco vai estar com a bola toda com a carta aqui do Imperador. Então o Vasco vai mandar e desmandar. O Maricá, talvez com muito custo, ele consiga marcar um gol, mas eu não duvido, tá, gente? Carta do Imperador é uma carta de solução, de conquista e às vezes é conquistadora. Então, à medida que o Maricá for ameaçando mais, isso também pode ser um combustível para o Vasco ele melhorar o seu jogo, tá? Eu não vejo o Vasco relaxando só por causa que começou o jogo ganhando, tá? A probabilidade aqui é do Vasco começar marcando e ele pode marcar aqui mais de dois ou três gols do que a carta representa, de verdade, né? Então, assim, de qualquer forma, eu vejo o Vasco com mais chance de marcar tanto no primeiro quanto no segundo tempo, ok? Vamos ver o resultado, por causa do resultado também diz muito. Torre, gente, como assim? Louco, olha para vocês verem. Será que tem aqui notícia de imprevisto? Porque o louco, gente. Sabe que assim, o louco aqui, diante dessas duas cartas, o louco é uma carta de número zero, sabe? Então, eu não diria aqui que o Maricá conseguiria algum resultado, por mais que o Vasco venha com a torre aqui. Mas como o Vasco aqui estrutura bem, sabe? A torre ela vem para abalar somente aquilo que não foi estruturado.
Eu vou tirar aqui mais uma para os duas, mas eu acho difícil o Vasco perder, tá? Já adianto isso. Vamos ver aqui a questão de empate, né? Se vai ser possível, porque não é o que me sugere aqui as cartas principais. Vamos lá, mais uma carta aqui para o resultado tanto do Vasco quanto do Maricá. Vasco, Maricá. Ok. Ó, pro Vasco veio Pajem de Paus. Outro pajem aí, Maricá 10 de espadas. Não, gente, aqui vai ser Vasco, tá? É Vasco sem muita dificuldade. Dos jogos que eu fiz do Carioca aí, eu acho que o Vasco é o que menos tem chance de empatar, tá? Então, assim, se empatar, gente, vai ser muito azar, porque as cartas aqui deles estão bem melhores, ainda que tenha essa torre aqui. Mas eu vejo os jogadores aqui são cartas de pessoas, né? Pode ser aqui tanto Ryan, Verrete, outro jogador jovem aí. Pessoal, tudo bem alinhado, tá? Aliás, eu diria que o Ryan seria essa carta aqui. Eu não sei a idade do goleiro do Vasco, é Léo Jardim. Pois é, talvez possa ser ele, por causa tem mais a ver com a zaga, como eu disse. Mas aqui é sem dificuldade, eu nem coloco muita chance de empate, não. Aqui seria Vasco, tá? Então, vocês ficam de olho aí, me conta qual que você acha que vai ser o placar desse jogo, tá bom? Pode assistir também as outras previsões aí do Cariocão. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!